Bom, pessoal, então nossa aula de hoje aqui, né, é sobre a apreciação do spin, né, dentro do contexto do que a gente já viu sobre o operador evolução temporal. Né. Isso aqui basicamente é uma aplicação, de certa forma, bem tradicional no contexto da mecânica quântica, né, onde a gente vai estudar justamente o efeito de um campo magnético constante sobre o spin de uma partícula qualquer, mas a gente vai aplicar aqui no caso do elétron, tá certo? Então, nosso problema basicamente é a gente tem uma partícula com um spin, né? E como é o caso do elétron, né? O spin a gente conhece que tem dois estados possíveis, né? Um com alto valor mais h cortado sobre 2 e o outro com menos h cortado sobre 2, né? E os seus autoestados são conhecidos também, né, que são os autoestados ket mais, ket menos, que são os autoestados da componente Z, né, do spin, tá certo? Então, essa partícula, ela, no caso o elétron, aí, ela vai estar imersa num campo magnético constante, né, que a gente, por conveniência, vai colocar aqui na direção Z, tá certo? Então, vou chamar aqui de B, que é o nosso campo magnético, um B0, Z, tá bom? E a gente sabe lá do eletromagnetismo, né? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque é dentro do conteúdo de eletromagnetismo, mas a gente já sabe, isso é bastante usado, inclusive na mecânica quântica, que a interação, né, se dá basicamente por um Hamiltoniano que pega o termo de dipolo magnético, no caso, né, o vetor dipolo magnético, e quando você faz o produto escalar com o campo magnético, você tem a energia do sistema. Então, o operador hamiltoniano, aí no caso do nosso problema, é menos μ escalar B. Né? Isso significa que... Por que é μ escalar B? Né? Porque o momento magnético aqui associado ao spin do elétron, né, de certa forma, ele vai ter que se alinhar com o campo. A tendência em geral dos dipolos, né, seja ele de polo elétrico ou de polo magnético, né, é se alinhar com o campo, né, no caso o campo elétrico ou o campo magnético, tá certo? Bom, e de onde é que a gente vai correlacionar aqui o momento magnético com o spin? Né? Dentro do contexto de física clássica, uma partícula com massa, né, que gira em torno de si mesmo, né, isso é da própria mecânica clássica, tá certo? Ela produz o que a gente conhece como o momento angular intrínseco. Né? Então eu vou chamar esse L aqui de momento angular intrínseco. Né? Por que é intrínseco? Porque está relacionado a uma rotação dela mesma sobre o seu próprio centro de massa. Né? Então, uma rotação própria aí. Né? Ela não está rodando, não está girando em torno de um centro atrator. Né? Ela está girando em torno do seu próprio centro de massa. Quando ela faz esse tipo de movimento, a gente chama de momento angular intrínseco. Né? Na própria física clássica, tá certo? Há alguns livros, né, mais antigos, né, chamam isso daí também de spin. Né? Mesmo usando a nomenclatura que é utilizada na mecânica quântica. Né? Não é muito comum você escutar spin nos livros de mecânica clássica, mas originalmente era a nomenclatura utilizada. Né? Muito antes da mecânica quântica já se chamava esse momento angular aí, intrínseco de uma partícula que gira em torno dela mesma de spin. Tá certo? Posteriormente, com a mecânica quântica, essa nomenclatura deixou de ser usada justamente para não haver essa confusão com o spin, no caso das partículas dentro do contexto de mecânica quântica, que é intrínseco, né? Também, mas não está associado ao movimento de rotação. Né? Então, diferentemente do caso clássico, tá certo? As partículas quânticas, né, elas têm spin, mas não têm rotação em torno dela mesma. Né? Pelo menos não há nada até hoje que se comprove que uma partícula quântica, né, ao possuir o spin, né, seja esse spin aí devido a um momento angular de fato, né, como na mecânica clássica, né, de uma partícula que gira em torno do seu próprio centro de massa. Então, o elétron não está girando em torno dele mesmo, e mesmo assim ele tem um spin, ele tem um momento angular aí intrínseco, tá certo? Então, como é que a gente pode
fazer aqui, né? Então, nesse contexto aqui, a partícula com massa, ela possuindo esse spin, né? Se por um acaso agora eu carregar essa partícula, né? Vamos pensar mesmo do ponto de vista clássico ainda, né? Ou seja, ela tem massa e agora ela tem uma certa carga, chamar de Q, né? A partir do momento que ela gira em torno dela mesma, não só ela vai ter spin, né? Que é uma propriedade da mecânica, não só ela vai ter momento angular intrínseco, que é uma propriedade mecânica, como ela vai produzir agora uma corrente, né? Porque você tem carga e movimento. Então, quando você tem carga e movimento, você tem, de certa forma, uma corrente e, naturalmente, aparece aqui o que a gente conhece como momento magnético. Tá certo? Momento magnético. E pode ser mostrado na mecânica clássica, essa conta a gente não precisa fazer, porque é uma conta tanto da mecânica clássica como do eletromagnetismo, né? Não cabe aqui dentro do conteúdo de mecânica quântica, mas a gente pode conversar posteriormente em outro momento sobre isso daí, né? Mas pode ser mostrado que esse momento magnético aí, intrínseco, né, que é produzido a partir do momento que uma carga, né, está girando em torno dela mesma, né, é proporcional ao spin, né? Ou seja, aqui a gente faz uma conexão de uma propriedade puramente magnética com uma propriedade puramente mecânica, né? E essa constante de proporcionalidade aqui é chamada de razão giromagnética. Certo? Esse termo aqui ele existe não, mesmo fora do conteúdo de mecânica quântica. Tá certo? No caso geral das partículas, né, de qualquer material que tem massa e tem carga, né, e que gira em torno de si mesmo, né, essa razão giromagnética aqui ela é proporcional à carga, né, e é inversamente proporcional à massa da partícula, né? Isso é de forma geral. Quanto mais carga, maior é a razão giromagnética dessa partícula. E quanto mais massa, menor é a razão giromagnética da partícula. Tá bom? Isso é uma relação meio que fundamental para qualquer objeto que possua carga e massa e que gira em torno de si mesmo. Tá certo? No caso do elétron, né, pode ser mostrado que essa razão giromagnética aqui, né, ela é basicamente a carga do elétron, né, dividido por sua massa. Tá bom? Bem direto mesmo, né? A carga dividida por massa. Ou seja, ela é menos dividido por m. Onde m é a massa do elétron e é a carga fundamental, que é a carga do elétron, né? Então, onde é que eu quero chegar com isso, né? Eu quero simplesmente dizer para você que existe uma correlação entre o momento magnético e o spin da partícula, né? E essa relação também é válida dentro do contexto de mecânica quântica. Mesmo que o elétron não esteja girando em torno de si mesmo, por ele ter um spin, né, intrínseco, que é uma propriedade puramente quântica, aí, no caso, né, ele vai possuir um momento magnético e ele vai interagir com o campo magnético. Quando ele interage com o campo magnético, né, o seu Hamiltoniano aí agora, né, pode ser escrito como, né, a gente pode dizer que ele é menos o gama, que é a razão giromagnética, o spin e o campo magnético. Ora, mas o campo magnético aí no nosso problema, ele é constante e está na direção Z, tá certo? Então, se ele é constante e está na direção Z, isso faz com que o nosso Hamiltoniano seja escrito como menos, né, SZB0. O resultado desse produto escalar aí é simplesmente a componente Z do spin, né? Então, a gente pode dizer que o Hamiltoniano é gama B0 SZ. Olha como é interessante, porque aqui a gente acabou de provar que o Hamiltoniano ele é constante e depende unicamente do SZ, né? Então aqui a gente vai usar tudo que a gente aprendeu sobre o operador evolução temporal, né? No caso, que é o primeiro caso mais trivial, onde o Hamiltoniano é independente do tempo, né? Perceba que como o campo é constante ao longo de todo o movimento, né, isso faz com que o nosso Hamiltoniano, né, mesmo que você possa dizer que ele depende do tempo, mas na verdade não depende, né, ele é constante, tá certo? E isso simplifica um pouco os cálculos, né?
Uma consequência de escrever isso daqui é que o hamiltoniano vai comutar em tempos posteriores com o SZ. Tá certo? Claramente você vê que comuta, né? Como ele é proporcional ao próprio operador, então isso aqui vai comutar. Tá certo? E o que a gente ganha com isso? O que a gente ganha é que os autoestados ket mais e ket menos, que são autoestados do operador SZ, eles também vão ser autoestados do operador hamiltoniano. Tá certo? É o que a gente conhece agora como autoestados simultâneos. Tá certo? E por eles serem tanto do operador SZ como do operador hamiltoniano, né, eles são chamados de autoestado de energia também. Você passa agora a associar a energia do sistema aos quets mais e menos, né? Então são chamados de autoestados de energia. Então isso significa o quê? Isso significa que H, na hora que atuar sobre o ket mais, por exemplo, né, vai ser menos gama B0 SZ ket mais, né? E na hora que o H atuar sobre o menos, a gente vai ter menos gama B0 SZ ket menos, tá certo? A gente sabe o que acontece quando o SZ atua no mais. Isso aqui vai me dar mais H cortado sobre 2 ket mais, porque o próprio ket mais já é autoestado do SZ. E o S menos, quando atua sobre o operador ket menos, né, vai me dar menos H cortado sobre 2. Como tem um menos aqui fora, fica mais gama B0 H cortado sobre 2 ket menos. Tá certo? Então, de um lado tem um hamiltoniano atuando em dois autoestados, e aqui a gente tem o resultado da aplicação do hamiltoniano. Então, esses dois rapazes aqui, né, eles são os nossos autovalores de energia. Eles formam o que a gente chama de espectro, né? Perceba que um aqui é negativo e o outro é positivo. Então, a gente vai ter um alto valor associado ao ket mais, que é menos gama B0 H cortado sobre 2. E a gente vai ter um alto valor associado ao ket menos, que é mais gama B0 H cortado sobre 2. Né? E esse do ket menos aqui é maior do que o do ket mais. Então, se você colocar isso num espectro aí de autovalores, né, você vai ver que originalmente eles não tinham preferência nenhuma, não tinha degenerescência, tinha degenerescência, né? E aí você tem o levantamento da degenerescência no momento em que você liga o campo, né? O alto valor é mais, passa a ser o de menor energia, e o alto valor é menos, passa a ser o de maior energia. Porque esse cara aqui, perceba que é positivo, esse cara aqui é negativo, tá certo? Então você tem um levantamento aqui da degenerescência, né? Fazendo com que o ket mais, certo, seja preferencial ao ket menos. Isso significa que é preferível, né, para a partícula que possui esse spin ficar no autoestado mais, né, quando sujeito ao campo. Por isso que é o de menor energia, né? Então aqui a gente tem quando o elétron está alinhado com o campo, e aqui a gente tem quando o elétron está desalinhado. Então vamos tentar entender melhor aqui, né? Você tem um E+, que ele é menos gama B0 H cortado sobre 2. Você tem um E-, que é mais gama B0 H cortado sobre 2, tá certo? Quando você coloca isso num espectro de energia, você tem aqui o E- como sendo de maior energia, tá bom? E você tem o E+ como sendo de menor energia, tá bom? Nesse caso, o elétron está com um spin para cima, como a gente conhece, né? Ou seja, está no ket mais, tá certo? E aqui ele está com o ket menos, com o spin para baixo, né? Como a gente costuma dizer, né? Isso aqui indica que o elétron está alinhado com o campo, que é o de menor energia, e aqui ele não está alinhado. Não alinhado.
o spin do elétron não está alinhado, né? Ou você pode dizer que aqui é paralelo com o campo e aqui é antiparalelo. Tá certo? Só para você entender bem aí quem são esses dois autoestados de energia, né? Isso não significa dizer que o elétron não possa aí transitar entre os dois estados, tá certo? Isso vai depender justamente da nossa evolução temporal, né? A gente vai ver o que acontece com o tempo. Isso aqui é só as duas possibilidades, né? Depois que você aplica o campo, quem são os dois autoestados de energia? É esse aqui e esse aqui, né? O ele tem uma energia menor, consequentemente ele é o mais estável, né? Ou seja, aqui você é o estado fundamental e esse aqui é o estado excitado. É simplesmente isso, né? O que as equações aí estão te dizendo, tá bom? Então a gente vai considerar que inicialmente o elétron aí, vamos colocar os eixos aqui agora, né? Como a gente já fez anteriormente, aqui a gente tem o eixo X, eixo Y, eixo Z. A gente sabe que o campo está na direção Z, tá certo? O campo está nessa direção. E eu vou alinhar inicialmente o spin do elétron, né, numa direção qualquer, que eu vou chamar de N aqui, tá bom? Essa direção qualquer a gente já fez algumas contas nesse sentido. Se você voltar aí um pouco as aulas, você vai ver que a gente já fez contas nessa mesma linha aí, né? É uma direção qualquer N, né? Um vetor unitário qualquer N. E a gente já encontrou inclusive os autoestados desse operador aí alinhado com o N, né? Então a gente chama isso aqui de beta, esse ângulo aqui de alfa, né? E a gente encontrou que o autoestado, por exemplo, do operador Sn+, né? Aí você vai ter que voltar às aulas que a gente já discutiu, né? Era uma das aulas, a aula de exercício que eu discuti aqui com vocês, né? A gente viu que poderia escrever o autoestado aqui desse Sn+, como sendo cosseno de beta sobre 2 ket mais I elevado a alfa seno de beta sobre 2 ket menos. Tá certo? Isso a gente viu aí lá na aula de exercícios, né? Então vou pegar esse resultado aqui e vou aplicar no nosso problema, né? Eu posso escrever esse ket Sn mais aqui na notação, né, se eu quiser, para facilitar, e a gente vai usar essa notação para ficar um pouquinho mais rápido, né, que é a notação matricial. Então é um vetor basicamente coluna com duas linhas, né? Então eu chamo isso aqui de cosseno de beta sobre 2, né? E a outra componente aqui do vetor é elevado a i alfa seno de beta sobre 2, tá ok? Então eu posso usar tanto uma notação como a outra, e aí fica como você achar melhor, mas a gente vai em alguns momentos usar também a notação matricial, porque ela facilita um pouco mais as contas. Então, para que eu estou fazendo isso? Que eu vou dizer agora que o nosso estado inicial do elétron, um alfa zero aqui, né, que é quando o tempo é zero, a gente vai usar o tempo igual a zero, inicial, né, para não ter tantas complicações. O que importa aqui é entender o fenômeno físico e não ficar apegado aí a condições iniciais e tal. A gente pode propor a condição inicial que convém para discutir o efeito, né? Então o ket inicial aqui vai ser justamente esse ket aí do Sn+, cosseno de beta, ket mais, elevado a i alfa, seno de beta, ket menos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai construir o nosso operador de evolução temporal. Então o nosso operador U, T0, né, é basicamente o U de T com T0 igual a zero. E ele é uma exponencial de menos IH, T menos T0. Mas como T0 é zero, então a gente vai ficar só IH cortado. IHT sobre H cortado. Tá certo? Então, quem é o nosso operador hamiltoniano? A gente já viu que o operador hamiltoniano é menos gama B0 CZ. Com isso, o nosso operador aqui, evolução temporal, ele pode ser escrito como menos I, aí o H aqui é negativo também, então vai ficar menos gama B0 SZ T sobre H cortado, tá bom?
Então, nesse caso aqui, o operador de evolução temporal é simplesmente exponencial de I, gama, B0, SZ, sobre H cortado, T. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vai aplicar esse operador justamente no estado inicial. Então, o nosso alfa de T, que é o ket, né, o spin, né, que representa a partícula em tempos posteriores, né, é justamente o operador aqui, evolução temporal, sobre o nosso estado inicial, tá certo? Então, vai ser a exponencial aplicada a esse ket aí, mais e menos, né? Então, aqui eu posso, para antecipar um pouco as contas, né? Eu posso simplesmente usar a representação ket mais, ket menos, eu posso usar a representação matricial. Eu vou usar primeiro a notação de ket mesmo, né? Que é para você ver como é que funciona a aplicação dos conceitos aqui, né? Então, fica elevado aí a alfa, seno de beta sobre 2, ket menos, né? Bom, exponencial do operador, tá certo? A gente poderia simplesmente aplicar direto aqui, por quê? Porque o SZ ele é o próprio operador que gera essa base e essa outra base aqui. Se você quiser ser rigoroso, né? Aí você vai ter que fazer assim, a exponencial de um operador qualquer, né? É 1 mais, aí vem o operador, mais um meio de A ao quadrado, e assim vai, certo? Faz toda a expansão da exponencial. E aí você vai aplicar cada operador desse aqui justamente sobre cada ket. No final das contas, você vai ficar de novo com a exponencial, né? Ou seja, uma soma infinita aqui, que representa justamente a atuação desse operador aqui sobre o ket mais e o ket menos. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando você atuar esse operador aqui exponencial, tá certo? Sobre esse rapaz aqui, né? Você vai ter novamente uma exponencial aqui de B0. Aí o SZ atuando no mais, vai ficar mais H cortado. Tá certo? Aqui vezes T, dividido por H cortado. Cosseno de beta sobre 2, ket mais, aí a exponencial atuando aqui no menos, aí dá diferente, né? Ficar exponencial de gama B0 sobre H cortado, né? Menos H cortado sobre 2, né? Que é o atuando no menos aí, T, e sobra um exponencial de alfa, seno de beta sobre 2, ket menos, tá bom? Esse é o nosso agora estado quântico aí, alfa de T em tempos posteriores. Se a gente der uma arrumada aqui, né, a gente pode fazer o seguinte primeiro, né? Eu posso cancelar aqui o H cortado, perceba que ele vai embora, tanto aqui como aqui, né? E eu posso chamar de esse termo aqui que multiplica o tempo, né? Perceba que ele tem unidade, né, de tempo a menos 1, né? Tempo a menos 1 é a unidade de frequência, né? Unidade de ômega, por exemplo. Então eu posso dizer que, né, que é a unidade de segundo a menos 1, né? Então basicamente eu posso chamar isso aqui de uma frequência. E isso aqui de fato é uma frequência conhecida como frequência de Lamour, né? No problema aqui de precessão do elétron, né, de elétron submetido a campo magnético, é chamado de frequência de Lamour. Tá bom? Quando eu chamo isso aqui de ômega, aí simplifica bastante a conta aqui, a expressão, a gente vai ter que a nosso alfa de t, né? É basicamente um cosseno de beta sobre 2. Aí vai ficar a exponencial de i ômega, né? Sobra o que aqui? I ômega t sobre 2, né? Que é esse termo aqui exponencial, mais elevado a i alfa, e desse lado de cá vai ficar uma exponencial de menos i ômega t sobre 2, né? Seno de beta sobre 2, né? Aqui é o ket mais,
e aqui o ket menos, tá certo? Então a gente fica com essa expressãozinha aqui final como sendo o nosso estado quântico aí em tempos posteriores, né? Então perceba que é importante você olhar primeiramente a expressão com calma, né? E perceber que a única coisa diferente que aconteceu aqui com a expressão em tempos posteriores, comparado com a expressão inicial, né, que é essa daqui, tá bom? A diferença é que você ganhou aí uma fase, né, tanto no ket mais como no ket menos, né? E essa fase aí, tá certo? Ela é uma fase que está relacionada justamente com a atuação do Hamiltoniano sobre os cats mais e o cat menos. Então você ganha essa fase aqui desse lado. Por quê? Porque o Hamiltoniano aqui atuando no mais gera uma exponencial positiva. E você ganha uma exponencial negativa aqui porque o Hamiltoniano atuando no cat menos vai gerar uma exponencial aí, né, negativa, tá bom? Então você ganha basicamente uma fase, né? Você fica com o mesmo estado original e aí os dois coeficientes aqui dos cats respectivos são modulados por uma fase, né? Então aqui você tem uma modulação da fase, né, dos dois cats, né? É importante eu destacar essa palavra modulação aí, porque mais na frente a gente vai ver um pouco mais de forma formal como é que isso aparece no caso geral, né? Não nesse caso aqui específico, mas no caso geral, né? E isso acontece, essa modulação de fase aqui, né, ela vai aparecer somente porque, né, o nosso Hamiltoniano aqui, que é esse rapaz aqui, ele depende de um operador que é o próprio operador que gera a base, né? Ou, em outras palavras, né, o próprio Hamiltoniano aqui, tá certo? Como ele comuta com SZ, tá bom? Os autoestados do SZ eles vão ganhar uma fase aí temporal que vem justamente da energia, né, que é justamente essa fase aqui. É elevado a I ômega T sobre 2, é elevado a menos I ômega T sobre 2. Né? Isso acontece porque o Hamiltoniano comuta com o SZ, que é justamente esses autoestados aqui, né, que dá origem a esses dois autoestados, tá certo? Tá bom? Então esse é o nosso ket em tempos posteriores, né? E daí, né, se você olha só o ket assim, não vai me dizer nada, tá bom? É só uma expressão e isso só vai ter sentido físico, né, se a gente pegar e começar a calcular valores esperados, calcular a probabilidade, né? Então, do jeito que está aí, ainda não me diz muita coisa, né? Somente quando eu pegar aí o módulo quadrado, quando eu, né, estudar aí as probabilidades individuais, né, de você obter uma coisa ou outra, né, ou quando eu calcular os valores esperados dos operadores que estão envolvidos aí no problema, né, é que eu vou ter alguma informação física aí, né? Eu posso primeiramente calcular a probabilidade de ser encontrado num estado mais, ou a probabilidade de ser encontrado num estado menos, né? Ou a probabilidade de você, a partir de um autoestado específico, por exemplo, do SX ou do SY, ser encontrado aí no ket mais ou no ket menos em tempos posteriores, e assim sucessivamente. E eu posso calcular também os valores esperados do SX, do SY e do SZ, que são basicamente os três operadores aí dentro do problema, tá certo? Fora o Hamiltoniano, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver, vai começar a calcular a partir de agora, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente pode calcular aqui nesse problema, né, a partir daquele estado ali, né, é a probabilidade de você encontrar a partícula, né, no ket mais ou no ket menos. O primeiro problema bem simples, né? Então, a probabilidade de você encontrar a partícula, no caso o elétron, no ket mais em tempos posteriores, né, é justamente o módulo quadrado dado o produto escalar entre o ket mais e o ket alfa de T, tá certo? Isso aqui, por definição, né, é a probabilidade de, em tempos posteriores,
certo? O elétron ser encontrado, né? Eu vou colocar em parênteses aqui encontrado, né? Porque não é bem uma localização, tá certo? É ser encontrado aqui em Cat+, né? Esse encontrado aqui é no sentido de medida em mecânica quântica, ou seja, é a probabilidade de, em tempos posteriores, ao você fazer uma medida da energia, né, você obter aquele alto valor de energia. E isso significa que o elétron está nesse estado mais, porque esse estado mais é um alto estado de energia, tá certo? Então, se você fizer uma medida, né, da energia do sistema e você observar que você obteve, né, aquela energia do estado fundamental, né, isso é um indicativo de que o elétron está nesse estado aqui mais, porque esse estado aqui é o estado fundamental. Por outro lado, se você medir a energia e você obtiver, né, a energia do estado excitado, que é aquele estado que tem a energia maior, certo? Você vai ter se você encontrar essa energia, você tem uma certeza, né, de que em tempos posteriores ele está no estado Cat-. Então aqui é a mesma coisa, a probabilidade em tempos posteriores, certo, do elétron ser encontrado, entre aspas, né, em Cat-, certo? Então, basicamente essas duas continhas elas vão me fornecer isso daí. E como esse Cat aqui, alfa de T, ele é geral, ele é genérico, né, digamos assim, você pode partir de qualquer ponto, né? Ele pode ser iniciado em qualquer situação. E aí você pode estudar essas coisas a partir do Cat inicial, tá certo? Então a primeira probabilidade, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o módulo quadrado de Cat mais vezes aquele Cat lá que eu escrevi, né, completo, cosseno de beta sobre 2 elevado aí ômega t sobre 2, certo? Cat mais seno de beta sobre 2 elevado aí alfa, tá bom? Elevado a menos i ômega t sobre 2, Cat menos. Tudo isso depois você simplesmente tira o módulo quadrado, né? Tirar o módulo quadrado é pegar o complexo conjugado e multiplicar por ele mesmo, né? Se você fizer essa conta toda aí, ó, percebe que aqui só vai sobrar, né, para melhorar aqui, ó, vai sobrar só o cosseno de beta quadrado sobre 2 elevado a i ômega 2. Isso aqui ao quadrado, certo? Claramente você vai ver aqui que essa fase vai embora. Por quê? Quando você tem uma fase aqui, pega o módulo, né, o quadrado, você vai pegar ela vezes o complexo dela mesma, a fase vai embora. Isso aqui vai sobrar só cosseno ao quadrado de beta sobre 2, certo? Tudo bem aí? Então a gente obteve esse valor. Para a gente comparar e começar a entender isso daí, vamos calcular a probabilidade de obter sobre o Cat menos, né? Claramente você vai ver que como aqui deu cosseno de beta sobre 2, é de se esperar que essa outra possa dar, né, seno de beta sobre 2. Por quê? Porque a soma das duas probabilidades vai ter que ser 1. Isso não faz sentido. Tem alguma coisa errada na sua conta aí, né? Tem que ser provável encontrar em algum lugar. Então, a probabilidade de você encontrar a partícula nos dois autoestados, se só existem dois, tem que ser 100%. Né? Então, quando você somar esse cara com esse cara aqui, vai ter que dar 1. Tá bom? Mas vamos ver se dá 1 mesmo, né? Se dá o seno quadrado. Então, isso aqui vai ficar Cat menos cosseno de beta ao quadrado elevado a i ômega t sobre 2, Cat mais seno de beta elevado a i alfa elevado a menos ômega t, Cat menos. Bom, isso aqui é o quadrado, né? Aqui vai ficar, como esse aqui tem um menos, né? Esse cara vai morrer, porque Cat menos vezes Cat mais dá 0, né? Assim como esse Cat mais com Cat menos deu 0. Então esse cara aqui vai dar 0, vai sobrar só esse outro. Então fica seno de beta quadrado, seno de beta sobre 2, desculpa, elevado a i alfa elevado a menos i ômega t sobre 2. Né? Quando eu tirar o módulo quadrado aqui, esse exponencial também vai embora, porque ela é complexa. Vai ficar o complexo dela vezes ela mesma. Então aqui vai ficar só seno quadrado de beta sobre 2.
como já era esperado, né? A gente já tinha discutido aqui, soma das duas vai dar 1. E tem que ser dar 1 mesmo, porque só existem esses dois estados aqui no sistema, e você tem que encontrar a partícula em um deles, não tem jeito, né? Então aqui vai ter que dar 1, tá certo? Para a gente fazer essa análise aqui, agora das probabilidades, só para entender bem, né? Mas antes disso tem uma coisa importante aqui, né? Perceba que eu encontrei probabilidades que não dependem do tempo, né? Não existe o tempo tanto nessa expressão como nessa outra aqui. Só existe o ângulo, né? O ângulo que o estado inicial, o ket inicial, faz com o eixo z, que é o ângulo beta, né? Então, se você colocar aqui no eixo, né? O spin do elétron inicialmente está numa direção qualquer, que faz um ângulo alfa com o eixo x, mas perceba que o ângulo alfa torna-se irrelevante aqui no problema, só vai depender do ângulo beta, né? E principalmente as probabilidades aqui, que em princípio deveria depender do tempo, porque por definição, isso aqui é uma probabilidade que depende do tempo, né? Então, por definição, deveria depender do tempo, mas não vai depender do tempo, e a gente encontra que depende só dos ângulos, né? Ou seja, é uma probabilidade estática, né? Só depende, né, do ângulo inicial, tá certo? E não muda, continua isso para sempre, né? O fato dessa probabilidade aqui, dessas duas, não dependerem do tempo, é uma consequência justamente de eu estar medindo aqui a probabilidade de encontrar a partícula num próprio, né, autoestado de energia, tá certo? Como esses dois autoestados aqui são os autoestados de energia e são autoestados do operador Sz também, né, a probabilidade de você encontrar a partícula sobre eles não vai mudar, tá certo? Não vai mudar. Ela é independente do tempo, tá certo? Então, a gente vai ver isso de forma formal posteriormente. Mas aí você já está vendo aqui que isso aí vai acontecer. Bom, então aqui, se o beta, vamos pegar aqui 3 situações. Se o beta for 0, tá bom? Isso significa o quê? Beta 0. Beta sendo 0, perceba que esse spin aqui, ele vai estar alinhado totalmente com a direção z, né? Ou seja, o ket aqui inicial é o ket mais, tá bom? O que acontece? Probabilidade de obter a partícula no ket mais, cosseno de beta sobre 2 quando o beta é 0 é 1. E a probabilidade de obter a partícula no ket menos é 0, né? Isso significa o quê? Isso significa que se inicialmente a partícula estiver, né, no ket mais, né, ela não sai daí, né, para sempre, tá bom? Ficar eternamente aí sobre esse alto estado aí de energia. A probabilidade vai ser 100%, né? Não existe a menor possibilidade dela transitar para o ket menos, né? Isso se o ket inicial for, tá certo? Mais o próprio ket mais, tá certo? Então, não existe a menor possibilidade desse campo magnético aí fazer com que a partícula, estando sobre o ket inicial mais, transite para o menos, tá bom? Assim como, vamos agora fazer o seguinte, se o beta for π, né, você vai ver que o efeito é semelhante. Ket inicial, quem é? Ora, se o beta for π, esse cara tem um ângulo de 180 graus, né? Isso faz com que o S esteja alinhado agora à direção negativa, tá certo? Então o S aqui passa a ser negativo, se você fizer esse ângulo ser de π, né? Tá bom? Independente do alfa, tá certo? Então, aqui, ket inicial menos, o que acontece? Probabilidade de obter a partícula no ket, né, mais, vai ser o quê? Cosseno de π sobre 2 é quanto? 0. E o seno de π sobre 2 é 1. Aí você diz assim, mas como é possível, né? Se inicialmente ela está no ket menos, esse ket menos é um estado excitado, né? Será que é impossível você obter a partícula no ket mais? Eu digo tá certo? É impossível mesmo. Por quê? Porque o seu hamiltoniano, né, ele comuta com os operadores que geram essas duas bases,
tá certo? Então, o seu Hamiltoniano ele é independente do tempo, ele não vai mudar, e como ele não muda, esses dois são autoestados do sistema, né? Se a partícula se encontra num autoestado do sistema, ela não vai sair daí para nada, né? Porque o Hamiltoniano não é capaz de fazer a transição, ele não depende do tempo, tá certo? Então, por mais que esse sketch inicial aí seja um estado excitado, isso não significa dizer, né, que ele não seja estacionário, né? Isso não significa dizer que ele não seja um estado aí que permanece para sempre enquanto durar o campo, né? Enquanto durar o campo. Tá bom? É lógico que se você desligar o campo aí outras coisas podem acontecer que não convém aqui, a gente pode estudar isso depois. Esse efeito aí de desligar o campo para entender o que acontece, né? Posteriormente em outro assunto aí. Isso aí é estudado por exemplo, em teoria da perturbação, quando você liga e desliga, né? Um Hamiltoniano, né? Você tem um Hamiltoniano zero ou um Hamiltoniano inicial, aí você faz uma perturbação, liga um campo ou desliga um campo, e aí você estuda os efeitos disso daí sobre o sistema. É lógico que as probabilidades elas vão mudar, né? Porque você está mudando o Hamiltoniano, mas no caso aqui o Hamiltoniano é constante, tá certo? Então, isso aqui vai ser 100%, esse outro aqui vai ser 0, né? E vai ser 100% porque é um autoestado do sistema. Não há nada que faça com que ele saia de um autoestado, mesmo sendo estado excitado. Tá certo? Então, uma vez que ele ficou lá, ele permanece lá para sempre. Tá bom? O campo ele não consegue fazer isso daí. Agora, se for uma situação intermediária, se o beta for, por exemplo, π sobre 2, e aí o beta sendo π sobre 2, o efeito é diferente, porque o ket inicial, né, se esse ângulo aqui for π sobre 2, o ket inicial ele vai estar sobre o plano XY, tá certo? Então o ket inicial está no plano XY, tá bom? Então o ket inicial está no plano XY, aí não. Nesse caso aqui, beta sendo π sobre 2, quanto é que dá o cosseno de quadrado de π sobre 2? Vai dar 45. Né? π sobre 4, que é 45, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado dá 1 meio. Bom, 50%. Né? E o seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2, quando você levar ao quadrado é 1 meio. Certo? Então aqui, por outro lado, né, se o estado inicial do spin estiver sobre o plano XY, aí a situação é diferente. Existe 50% de possibilidade de você encontrar a partícula aí sobre o ket mais, e existe 50% de probabilidade de você encontrar a partícula, né, sobre o ket menos. Aí novamente eu vou repetir a ideia de medida, né? Espero que tenha ficado claro, né, desde as nossas aulas anteriores, né? Quando você mede uma coisa, né, não significa dizer, essa probabilidade de ser um meio aqui, que você vai ter uma incerteza aqui na hora de medir. Não, quando você mede a energia do sistema, automaticamente o sistema vai saltar aqui para um dos autoestados, e aí, consequentemente, você vai medir ou uma energia ou a outra. Acontece que, na média, quando você realizar várias medidas de energia, tá certo? Ou do SZ, bom, você vai ter 50% das medidas obtidas no estado excitado e 50% das energias medidas no estado fundamental, tá certo? Essa é o que a equação aqui está te dizendo, né? Que é 50%, 50%. Então, se o elétron inicialmente estiver aqui no plano, tá bom? XY, você vai ter uma possibilidade de medir ele no estado excitado e no estado fundamental, né? Que é de 50%, tá bom? Então, basicamente é isso que nos diz aí essas probabilidades, né? O que a gente pode analisar agora? A gente pode analisar as probabilidades de se medir sobre o ket, né? Não mais o ket é mais e menos, mas a gente pode estudar sobre os autoestados de SX ou os autoestados de SY, tá certo? Bom, se eu fizer essa continha agora, essas probabilidades, né, de medir sobre um autoestado do SX, aí a situação é diferente,
né? Que aqui vai ser o módulo quadrado, um autoestado do Sx mais alfa de t. O que vai acontecer aqui? Né? Ou medir no Sx menos, certo? Primeiramente, quem é o Sx mais, Sx menos? Né? A gente já viu isso daí. São os autoestados do operador Sx, tá bom? Então, por exemplo, quando o Sx atua no seu próprio autoestado, vai me dar mais h cortado sobre 2, Sx mais, tá bom? Quando o Sx atua no próprio autoestado Sx menos, né? Vai me dar menos h cortado sobre 2, Sx menos, tá bom? Mas quem são esses autoestados aí? A gente já fez essas contas, tá bom? Em aulas anteriores também. O que a gente obteve, né, lá, tá bom? A gente encontrou, por exemplo, que o Sx mais, ele é 1 sobre raiz de 2, ket mais 1 sobre raiz de 2, ket menos. E o Sx menos, consequentemente, como ele tem que ser ortogonal ao mais, é 1 sobre raiz de 2 ket mais, menos 1 sobre raiz de 2 ket menos. Tá? E aí você pode fazer essa mesma conta, esse mesmo procedimento, tá bom? Que a gente fez aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui só o mais, para ficar mais simples, né? Ou então a gente pode fazer o mais e o menos ao mesmo tempo, né? Dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a probabilidade de você obter ket mais ou menos, ela vai ser o módulo quadrado de Sx mais ou menos. E aí eu vou levar o mais ou menos aqui dos dois, que dá para fazer sem problemas, né? Isso aqui vai ser uma conta um pouquinho mais chata, porque vai ser, né, 1 sobre raiz de 2 ket mais ou menos 1 sobre raiz de 2 ket menos, certo? E do outro lado aqui a gente tem o nosso cosseno de beta sobre 2 elevado aí ômega 2, né? Ket mais, tá certo? E mais seno de beta sobre 2 elevado aí alfa menos ômega t sobre 2, ket menos. Aqui módulo quadrado. Quando você fizer essa continha aí, né, o que vai acontecer? Você vai obter aqui, é fácil, né? Faz o menos com... Aqui, desculpa, é o Bra, né? Só uma correção aqui, que é o Bra, né? Quando você fizer essa continha aqui, esse Bra mais com Bra mais vai dar 1, Bra mais com ket menos dá 0, né? Esse cara aqui com dá 0 também, tá certo? No final das contas, você vai obter que essa probabilidade aqui de obter no ket S mais, S menos é 1 meio, tá certo? Mais ou menos 1 meio de seno de beta, certo? Cosseno de alfa menos ômega t, tá certo? Tudo bem? Então, essa continha aqui não é difícil, a gente pode facilmente ver que vai dar no final das contas isso daqui, né? A primeira coisa que tem que ser notada aqui, que a soma das duas probabilidades tem que dar 1 também. Por quê? Só existe esses dois e eles também formam a base, tá bom? Esses dois estados aqui, eles formam a base também, são duas possibilidades, né? Então a soma dos dois tem que dar 1. E dá de fato, né? Se eu somar aqui 1 meio, esse mais ou menos vai cancelar, tudo isso aqui cancela e sobra só 1. Agora um fator importante aqui, né, é que explicitamente, né, você está vendo a dependência temporal aqui, né? E é de se esperar essa dependência temporal, por quê? Né? Porque agora você está medindo, tá bom, a probabilidade de ser encontrado em um autoestado que não é um autoestado de energia, certo? Não é um autoestado de energia. Esse Sx mais, Sx menos, ele não é um autoestado do operador hamiltoniano. Apesar de ele ser um autoestado do operador Sx, ele não é autoestado do operador hamiltoniano. Por quê? Porque Sx não comuta com Sz. Esse cara aqui é diferente de zero. Então, é natural que
A gente vai ver isso daí de forma formal depois, né? Mas já estou deixando aqui a ideia, né? É natural que a probabilidade de medir, certo, seja dependente do tempo, explicitamente dependente do tempo, né? Porque o SX não comuta com SZ, tá bom? Consequentemente, o SX não comuta com o Hamiltoniano, tá certo? Vamos analisar aqui novamente as três situações, né? Por exemplo, aí vamos partir para o estado inicial de novo, né? Se o beta for zero, ora, beta zero é novamente o ket inicial como sendo ket mais. Qual é a probabilidade de você medir, né, o PSX mais? Ou seja, qual é a probabilidade de você fazer uma medida, né, e obter que o sistema está nesse alto estado do SX? Quando o beta é zero, esse termo todinho aqui no tempo passa a ser zero e aí a gente fica com um meio. Tá certo? Qual é a probabilidade de você obter agora no S-? Mesma coisa. Né? Você tem que esse cara aqui sendo zero, bom, esse termo temporal vai embora, você tem tudo aqui um meio de novo. Né? Por que isso aqui faz sentido? Né? Porque você está tentando medir, né, o operador SX, né, em um alto estado do SZ. Quando você mede um operador em um alto estado que não é desse operador, né, você não tem certeza de que ele está, né, em um dos autoestados ou não. Certo? O que eu vou dizer aqui de novo. Vou falar de novo. Né? Quando você mede um operador aqui, né, SX, que não comuta com o SZ, tá bom? Mas inicialmente você está num autoestado do operador SZ, né, você não tem a certeza absoluta de medir esse autoestado do SX, tá bom? Por isso que aqui está dando 50%. Tá? E ela não muda por quê? Porque aí eu volto ao problema anterior que a gente viu. Se inicialmente ele estiver nesse estado aqui, não importa o que você faça, não importa o que você meça, né, ele não vai sair desse estado. Tá bom? Então as possibilidades de você obter SX ou SX mais, SX menos, elas são estáticas, não dependem do tempo. Tá certo? Agora, se o beta for π sobre 2, certo? Se o beta for π sobre 2, o que acontece? O ket inicial aqui, ele é um ket no plano XY. Aí o beta sendo π sobre 2, isso aqui vai dar 1, né? Tá certo? E aí a gente fica com PSX mais ou menos como sendo 1 meio. Aí vai ficar mais ou menos 1 meio de cosseno de alfa t. Tá certo? Se você usar aqui a relação do cosseno, de que 1 mais cosseno é cosseno ao quadrado, de que 1 menos cosseno é seno ao quadrado desse ângulo aqui sobre 2, as relações de arco metade, né? Você mostra que isso daqui dá o mais da cosseno ao quadrado de alfa ômega t sobre 2, e aqui dá seno de alfa menos ômega t sobre 2. Tá bom? Tá certo? O que mostra que se inicialmente ele estiver no plano XY, né, aí não, as possibilidades de você medir o SX mais ou menos, tá certo? Já é dependente do tempo, elas vão mudar. Né? Por exemplo, se eu colocar a partícula aqui no plano XY, né, mais alinhada com o mais SX mais, tá certo? Aqui o alfa sendo zero, por exemplo, porque não importa, é só uma fase. Né? O que acontece? As possibilidades de você obter os kets SX mais ou menos, como a gente está vendo aqui, vão ser o quê? Cosseno de, aqui vai dar zero, cosseno de ômega t sobre 2, cosseno é a função par. Isso aqui vai me dar agora um cosseno
quadrado de ômega t sobre 2. E aqui me dá um seno quadrado de ômega t sobre 2. Tá certo? Então, aqui a gente já vê que o fato de uma dar cosseno e a outra dar seno, né, isso significa que no tempo, né, há uma possibilidade de o spin aqui mudar de direção. Né? Porque perceba que as duas funções, né, se eu fizer aqui um gráfico das duas funções como função do tempo, né, a probabilidade de você obter, por exemplo, o S menos, que é essa daqui, ela é uma função seno quadrado. Faz isso aqui. Certo? Já o cosseno, né, ela é uma função que começa do 1, passa pelo 0, passa a ser 1 de novo, volta a ser 0. Ou seja, há uma alternação aqui, né, de probabilidades. Né? As probabilidades elas mudam, tá certo? Com o tempo, tá bom? Isso é um indicativo de que, ora você tem 100% de certeza de que, então essa daqui é a probabilidade de você obter aqui o S+, né? E que é o pontilhado, e essa outra aqui é o S-. Então, ora você tem 100% de possibilidade de obter ele no estado SX+, que é esse aqui, né? Ora você tem 0% de possibilidade. E 100% de possibilidade de obter ele no menos. Né? Aí depois você tem novamente 0% de possibilidade de obter ele no mais e 100% no menos. Né? E isso vai alternando com o tempo. Isso é um indicativo, já claramente aqui, mas a gente vai ver de outra forma daqui a pouco. Né? Isso é um indicativo de que esse spin ele está girando com o tempo. Tem uma certa rotação aqui. E isso só acontece, né, para os casos onde o beta, onde existe um ângulo aqui diferente de zero. Né? Perceba que não precisa ser π sobre 2. Né? Se você colocar qualquer ângulo aqui, essa probabilidade já vai variar com o tempo. Mas, claramente a gente vê que as possibilidades aqui, certo? Elas são, né, moduladas, né, pelo fato do beta ser diferente de zero. Né? E claramente tem uma alternância aqui de probabilidade. Certo? Tem uma alternância de probabilidade. Então o fato de ter essa alternância de probabilidade é um indicativo de que você tem uma rotação aqui. Porque ora a possibilidade de obter o mais é 100% e ora a possibilidade é zero. E a do menos é 100%. Então, como isso aqui está alternando constantemente, isso é um indicativo de que existe uma rotação aqui do spin. Né? Lógico que isso é uma probabilidade, então é um comportamento médio. Tá certo? Comportamento médio. Como é que a gente pode enxergar isso de forma mais evidente? Né? É calculando, por exemplo, os valores esperados. Certo? Quando a gente calcula os valores esperados, tanto do SX, do SY e do SZ, a gente vê claramente que há uma rotação aí que a gente conhece como precessão. Né? Então, vamos calcular estes valores esperados aí, tá certo? Bom, para calcular os valores esperados, certo? A gente vai agora se utilizar de uma notação matricial. Por quê? Porque facilita um pouco aí a nossa discussão, certo? Então, o que a gente quer calcular aqui é basicamente os valores esperados dos três operadores, certo? Então, para isso eu vou usar aqui o SX, né? A gente já conhece, se quiser colocar em termos da matriz de Pauli, né, também, né? Mas ele é basicamente 0, H cortado sobre 2 aqui, H cortado sobre 2 aqui, 0. O SY ele já tem componentes complexas, né? Então, ele é basicamente 0 menos IH cortado sobre 2 aqui desse lado, né? E H cortado sobre 2, 0. E o SZ, que ele é o único que é diagonal. Por quê? Né? Por que o SZ é diagonal? Ele é diagonal porque a gente está usando a base do cat mais e do cat menos. Então, se
Se essa representação matricial ela é justamente na base do cat mais e na base do cat menos, é de se esperar que o único operador que é diagonal aqui, o único operador que seja diagonal é o próprio SZ, tá certo? E o nosso estado quântico aí em tempos posteriores, eu também vou levar para a notação matricial. Então é cosseno de beta sobre 2, certo? É elevado a ômega t sobre 2, e aqui é seno de beta sobre 2, é elevado a ômega e alfa, né? Menos ômega t sobre 2, certo? Esse é o nosso autoestado aí em tempos posteriores. Calcular valor esperado não é difícil, a gente já fez isso várias vezes, né? Então basicamente você vai pegar aqui o Bra, né, desse estado, colocar o operador aqui no meio e fazer o produto escalar aí devido, né, com o próprio cat que depende do tempo, tá certo? Isso vai ficar com aqui o que é linha, né? Como ele é o Bra e aqui é um vetor coluna, então ele vira vetor linha, né? Então fica cosseno de beta sobre 2. Eu vou fazer aqui o primeiro, né, pra gente ver como é que fica, né? Ela é menos elevado a menos i ômega t, tá certo? Seno de beta sobre 2 é elevado a menos alfa ômega t2, tá bom? Aí a gente vem com a matriz do SX, que é 0, H cortado sobre 2, H cortado sobre 2 aqui, 0. Depois a gente vem com o vetor coluna agora, que ele é um cat, né? Cosseno de beta sobre 2, elevado a ômega t sobre 2, seno de beta sobre 2, elevado a alfa menos ômega t sobre 2, certo? Tá bom? Que essa brincadeirinha toda aí. Bom, quando você multiplicar isso daí, né, multiplicando esse com esse vai dar 0, aí depois aqui vai ficar h cortado sobre 2 seno de beta sobre 2, e aí o outro elemento vai ficar h cortado sobre 2 cosseno de beta sobre 2, 0, isso aqui vai zerar, aí depois você multiplica isso aqui com o vetor coluna que é resultante daqui, né? Não é tão difícil assim, acredito que todo mundo já fez, né? Mas vai ficar como? Vai ficar assim, ó, cosseno, então o valor esperado aqui de SX de t, né? A gente vai ter h cortado sobre 2, cosseno de beta sobre 2, seno de beta sobre 2, que vai vir um daqui e outro daqui, né? É elevado a menos i alfa elevado a ômega t, mais h cortado sobre 2, cosseno de beta sobre 2, seno de beta sobre 2, bom, elevado a alfa elevado a menos i ômega t. Se você ajeitar isso aqui, basicamente observando que aqui cosseno de beta sobre 2, seno de beta sobre 2, cosseno de beta sobre 2, seno de beta sobre 2, é 2 vezes o seno de beta, né, que é 2 vezes o seno de beta, e essa soma dessa exponencial com essa outra exponencial aqui, como aqui tem um mais, tá bom? Ela vai me dar duas vezes o cosseno de alfa e alfa menos ômega t, né? Então, isso aqui vai ficar o SX, dependente do tempo, é simplesmente h cortado sobre 2, seno de beta, cosseno de alfa menos ômega t, certo? Então, isso aqui basicamente é o resultado do valor esperado do SX. E não é uma surpresa o fato de que ele depende do tempo. Mesmo que você faça a fase aqui inicialmente ser 0, né? Mesmo que você faça com que ele comece aí no plano, né? Alinhado com o eixo X, tá certo? Você não tem como eliminar aqui a dependência temporal. Então o valor esperado do operador SX depende do tempo, certo? Então isso significa que toda vez que você for medir o SX, você vai ter um resultado diferente, né, no tempo. Então ele depende explicitamente do tempo, tá bom? Para calcular o SY, o procedimento é semelhante, né? A diferença é que aqui,
nesse, né, a única diferença aqui, né, a gente não vai ficar repetindo essas contas aqui para não ficar muito tedioso, né? Então, basicamente, aqui a gente vai colocar o i, né, a diferença aqui dessa conta para o do SY, né? Que aqui a gente tem uma exponencial que é o i, né? Aqui a gente tem o outro i também, né? Isso faz com que no final, tá certo? No lugar de aparecer aqui um cosseno, né, vai aparecer um seno. Né? Então você vai encontrar da mesma forma, fazendo aqui o SY. Né? Depois eu mando aqui as contas para vocês, né? Em anexo. Então o SY aqui basicamente é seno de beta, tá certo? Seno de alfa menos ômega t. Né? E novamente, o valor esperado de SY vai depender do tempo, tá certo? Porque tanto o SY como o SX não comutam com o Hamiltoniano do sistema. Mas por que não comuta com o Hamiltoniano do sistema? Porque o Hamiltoniano do sistema depende do SZ. E por definição o SX e Y SZ não comutam. Tá certo? Quando você faz essa brincadeira agora com o SZ, ela é interessante porque, né, vamos fazer aqui cosseno de beta sobre 2, certo? Elevado a menos i ômega t, seno de beta sobre 2, elevado a menos i alfa menos ômega t. Vou fazer um pouquinho rápido aqui para poupar um pouco tempo. H cortado sobre 2, 0, 0, menos H cortado sobre 2. A gente vem aqui com o ket cosseno de elevado a i ômega t, aqui seno de beta sobre 2, elevado a i alfa menos ômega t sobre 2. Certo? Bom, por que que nesse caso aqui é mais interessante? Né? O fato dele ser diagonal aqui, tá certo? Significa que quando ele atua sobre essa matriz aqui, ele não vai mexer na ordem aqui dos cossenos e dos senos, né? Diferentemente dos operadores aqui de SX e SY, o fato dele ser, né, dele não ser diagonal, tá bom? Faz com que você inverta a ordem aqui. O seno passa para cima e o cosseno passa para baixo quando você faz a multiplicação por essa matriz. E aí quando você faz a multiplicação dela com essa daqui, fica um cosseno de beta, seno de beta. Por quê? Porque teve uma inversão aqui. Né? Já aqui, no caso do SZ, não vai ter essa inversão. Vai continuar sendo um cosseno aqui em cima e um seno embaixo, só que negativo. Tá bom? E aí o que é interessante? Quando você multiplica esse cosseno com esse cosseno aqui, vai ficar um cosseno ao quadrado, né? E o mais interessante é que essas exponenciais temporais aqui, tanto essa como essa daqui, tá certo? Elas cancelam. Né? Perceba que de cara aqui é fácil de ver, né? Que ao multiplicar esse cara com esse aqui, vai ficar um h cortado sobre 2, cosseno de beta. A exponencial positiva com a negativa vai cancelar, né? Então, no final das contas, essa continha aqui vai ficar cosseno ao quadrado de beta sobre 2, h cortado sobre 2, menos seno de quadrado de beta sobre 2, h cortado sobre 2. Toda a dependência temporal dela vai embora, tá certo? Como isso daqui é seno, né? Esse aqui é cosseno de beta, né? Que é a expressão do arco metade, a gente conclui que o valor esperado do SZ em função do tempo é simplesmente h cortado sobre 2 cosseno de beta. Olha que interessante. Interessante, mas ao mesmo tempo esperado, né? Por quê? Então a gente está obtendo aqui que ele é independente do tempo. Mas por quê? Porque o SZ comuta com o Hamiltoniano. Aqui o SZ comuta com o Hamiltoniano. Problema. Então, é esperado que o seu valor, né, o seu valor esperado, né, no caso, né, seja independente, né, do tempo. Tá certo? Então, a gente já, a princípio, já saberia, né,
dizer que o valor esperado dele é independente do tempo, tá certo? Então não tem nenhuma surpresa aqui, tá bom? Agora a surpresa, o que é interessante aqui no caso é analisar, né, geometricamente falando, o que significa esses dois aqui dependerem do tempo e esse daqui ser constante, né? Quando a gente vai analisar aqui a geometria do problema, né, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó, vou colocar os eixos aqui, novamente, x, y, z. E para facilitar, eu vou colocar o spin inicialmente aqui com um ângulo beta, só que o nosso alfa, zero. Isso não faz tanta diferença não, certo? Você está vendo aqui que no próprio valor esperado, né, que a gente acabou de calcular, o alfa ele é simplesmente uma constante de fase, ele não interfere na frequência, ele não interfere na amplitude, né? Ele é simplesmente uma constante de fase que desloca o fator temporal ou para a direita ou para a esquerda, né? Então, vamos dizer que ele aqui ele é zero, para facilitar um pouco as contas. Com isso, o nosso valor esperado de x, que a gente acabou de calcular, é h cortado sobre 2, seno de beta, cosseno de ômega t, né? Por que eu estou colocando ômega t? Porque era alfa menos ômega t e o cosseno é uma função par, certo? Então fica cosseno de ômega t. Já o SXY, que depende do tempo, ele é h cortado sobre 2, é seno de beta, seno de menos ômega t. Certo? Eu vou deixar assim por enquanto. E o SZ, que depende do tempo, mas na verdade não depende, né? No princípio deveria depender, mas não depende. A gente sabe por que não depende. É simplesmente h cortado sobre 2 cosseno de beta, tá certo? Então, quando você olha para essas expressões aqui, tá bom? Esse ômega aqui eu coloquei com menos ômega t, porque se você voltar aí um pouquinho nas contas que a gente fez, ele é gama P0. Mas para o elétron, esse gama aqui ele é negativo, tá certo? Então aqui esse gama ele é negativo. Que a razão giromagnética do elétron ela é menos E sobre ME. Então ele é negativo. Tá bom? Por definição ele é negativo. Então isso significa que eu poderia substituir esses dois ômegas aqui por um ômega realmente positivo, né? Isso não muda a nossa análise, porque o que vai diferenciar aqui é que você vai ter a variação da frequência para um lado ou para o outro, no horário ou no anti-horário, né? Mas o que a gente olha, olhando para essas três expressões, a gente tem o seguinte: o SZ ele é constante, só que o x e o y eles se alternam, né? Essa expressão aqui, h cortado sobre 2 seno de beta, é justamente a contribuição, né, complementar a projeção aqui, ó, que é como essa projeção aqui, é como se ela fosse h cortado sobre 2 cosseno de beta, tá certo? E ela é constante, como você está vendo, h cortado sobre 2 cosseno de beta é uma constante, é justamente o valor esperado do SZ, né? No plano XY, aí o efeito é diferente, ó. O que vai acontecer? Como um é cosseno e o outro é seno, isso aqui são componentes x e y, né? A gente pode imaginar que no plano x e y, né, você tem o quê? Uma rotação. Onde o raio aqui, que é justamente a projeção, é h cortado sobre 2 seno de beta, tá certo? Que é justamente o resultado dessa projeção aqui, ó. H cortado sobre 2 seno de beta. Tá ok? Então o raio é seno de beta. E basicamente, ó, o Sx, quando o t aumentar, né, ou seja, quando no passar do tempo, né, esse cosseno é uma função que diminui com o tempo. Então a componente aqui vai diminuindo. Então isso significa que ele vai girar nessa direção aqui. Já o seno dessa expressão aqui me diz que ele é positivo, né? Perceba que esse cara aqui ele é positivo, tá bom? Então o ômega aqui, mesmo ele sendo negativo, ele não interfere no cosseno. E o ômega aqui sendo negativo, né? Aí ele deixa essa expressão aqui dentro positivo,
tá bom? Então, ele vai, de certa forma, girar nesse sentido aqui, anti-horário. Tá bom? Então, você tem aí uma rotação. Ora, uma rotação no plano XY e um valor constante no plano Z, o que você tem de fato, né, é um cone. Geometricamente falando aqui, tridimensionalmente, né, você tem um cone, certo? Onde o spin realiza um movimento aqui em torno desse cone, né? E um movimento de um vetor em torno de um eixo, tá certo? Realizando esse cone aqui no espaço, né? Um cone de revolução, né, no caso, tá certo? É o que a gente conhece como precessão, tá bom? Então essa precessão aí, né, que acontece na mecânica clássica, né, acontece com qualquer objeto aí que tenha momento angular intrínseco, né, e esteja sob a influência de outro campo, né, você tem movimento de precessão. Por exemplo, a Lua tem movimento de precessão, o planeta Terra, né, todos os planetas que giram ao redor do Sol e giram em torno de si mesmo, obviamente, né, tem movimento de precessão, tá certo? Então, de certa forma, a gente pode associar isso daqui a um movimento de um momento angular, né, intrínseco aqui, como é o caso do spin, no caso do elétron, sobre a influência de um campo, né, só que magnético, tá certo? Então, na mecânica clássica, né, os planetas estão sob a influência de um campo gravitacional, mas aqui é sobre a influência de um campo magnético, tá bom? Então, esse é o que a gente conhece como precessão do elétron, né? E ele gira aqui nesse sentido anti-horário, né? Quando você olha aqui com o campo apontando para sua direção, é um movimento no sentido anti-horário. Então, basicamente, isso é um comportamento aí. E a frequência, né, quando ele faz esse movimento, é a chamada frequência de Lamour, certo? Conhecido como frequência de Lamour. Então, em média, um elétron, ao experimentar o efeito do campo magnético constante, né, esse é um fenômeno mais conhecido, né, que é o que a gente conhece como precessão do elétron, né? E ela acontece exclusivamente porque o elétron tem momento angular intrínseco, né, e está experimentando aí o efeito do campo, né? É como se ele tentasse aí a todo momento, né, de certa forma aí se alinhar com o campo, tá certo? Mas como o estado inicial dele, né, não era favorável, em média, né, porque aqui é um comportamento médio, tá certo? Ele tem um beta diferente de zero, que é esse cara aqui, né? O fato dele inicialmente não estar em um dos autoestados de energia, você vai obter movimento de precessão, tá certo? Em compensação, se esse beta, como a gente já viu, for zero ou π, né? Então isso aqui acontece também no sentido inverso, tá certo? Se você tiver inicialmente o elétron aqui apontando nessa direção, tá certo? Com um beta não sendo π sobre 2, nem sendo zero, né, nem sendo o próprio π também, né, você vai ter aqui novamente a formação de um cone de revolução, que é a precessão do elétron nessa direção, ok? Então, esse comportamento aqui ele só acontece porque inicialmente o elétron, né, ele não está em um alto estado do Hamiltoniano, né? Esses dois movimentos aqui que são observados, né, que são as precessões do elétron, ele só vai acontecer porque inicialmente o beta é diferente de zero, né, ou diferente de π, né? Se o beta fosse zero ou o beta fosse π, como a gente já discutiu aqui, né, eles permaneceriam sempre nos estados mais ou no estado menos, e não haveria, né, nenhuma modificação nos valores esperados, tá bom? Seriam independentes do tempo. Você pode aqui testar justamente nessa expressão. Se o beta for zero, tá certo? Ou se o beta for π, ó,
os valores aqui obtidos, tá certo? Desses dois termos aqui é zero. Então o valor esperado de x e de y é zero. Tá bom? Em média, você obtém zero aí para as medidas de SX e SY. Isso significa, né, é um indicativo de que ele está em um dos autoestados do SZ, porque aqui, quando for zero, isso aqui dá H cortado sobre 2, e quando for π, dá menos H cortado sobre 2. Tá certo? Então, é um indicativo de que o elétron se encontra em um dos autoestados, ou no positivo ou no negativo. Tá certo? Se ele estiver em qualquer outro intermediário aqui, ele vai precessionar. Tá bom? Um movimento de precessão. Tá certo? Essa é uma aplicação clássica aqui, clássica no sentido de dizer que é tradicional, não da mecânica clássica, mas é uma aplicação tradicional do operador evolução temporal sobre um sistema de spin meio. Tá certo? Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês aqui nessa aula, tá certo? Mais na frente a gente vai ver a próxima aula, né? É um pouco mais formal, né? De forma mais abstrata, né? Como que isso aqui acontece, né? Para um sistema qualquer, não necessariamente um sistema de spin, mas um sistema qualquer que possui aí até infinitos estados de valor de energia, tá bom? Então, tanto para o caso discreto como para o caso contínuo, né, os efeitos são iguais. O que importa aí, né, é justamente você ter os seus autoestados de energia como sendo autoestados de um operador que você já conhece. E esse operador comutar com o Hamiltoniano. E aí todos esses efeitos aqui vão ser semelhantes, tá certo? A gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Então é isso.